A paz do Senhor para você que assiste esse vídeo. Hoje eu trago uma mensagem para você com o título O que é o Evangelho? E para isso eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, no verso de número 14 e o versículo de número 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós vemos que esse texto muito conhecido relata que logo após a prisão de João Batista, Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério pregando o reino de Deus, o arrependimento, pregando o Evangelho de salvação. E triste que nós vemos hoje, as igrejas não estão mais preocupadas em pregar o Evangelho. Nós vemos as igrejas pregando muitas coisas, pregando prosperidade, doutrina da prosperidade, pregando curas extraordinárias, pregando campanhas para encher a igreja, mas pouco se tem pregado o genuíno Evangelho de Cristo. O Evangelho significa boas novas de salvação, boas novas de salvação da parte de Jesus Cristo. E você aprende sobre o Evangelho nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados os Evangelhos. Mas, para que você ainda aprenda mais um pouco, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele traz grandes ensinamentos acerca do Evangelho. Eu queria que você observasse comigo rapidamente alguns versículos, alguns desses ensinamentos. O tempo é curto nesta mensagem, mas eu creio que o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Por isso, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus. O que é o Evangelho? Ele é poder de Deus. Capítulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo, ele é poder para a salvação. E se você crê no Evangelho, você pode ser um participante desse poder de Deus aqui na terra. Mas se você não crê, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é poder para aquele que crê. Então, se você não crê, o Evangelho é um livro como outro qualquer. Mas quando nós cremos e não nos envergonhamos, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho. Infelizmente, nós vivemos uma geração de crentes com vergonha do Evangelho. Crente que tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Crente que parece agente secreto. Meu pastor costuma dizer que tem crente que é agente secreto. É muito difícil você descobrir que o camarada é crente. Ele trabalha com você há anos e você não consegue descobrir que ele é crente. Parece que ele está escondido. Tem pessoas com vergonha do Evangelho. Mas para aqueles que não se envergonham, o Evangelho ele é poder de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, veja comigo, Gálatas capítulo de número 1, verso de número 9, diz assim, parte B, tá? Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Irmão, só existe um evangelho, o Evangelho de Cristo. O Evangelho segundo Allan Kardec, o Evangelho segundo qualquer outra pessoa, não passa de falácias humanas, não passa de psicologia barata, não passa de autoajuda. Mas o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Então creia no Evangelho, não perca seu tempo com um livrinho chamado Evangelho disso, Evangelho daquilo outro. Leia a palavra, leia o Evangelho de Cristo. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, ele diz assim, veja só comigo, quero que você observe, o Evangelho ele é para corajosos, não é para medroso não. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e 8. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Esse
Ele diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, tem sido pregado o Evangelho aí, mamão com açúcar, o Evangelho de sabor de mel, o Evangelho gospel, o Evangelho pop, que tudo é fácil, tudo dá certo, que não tem problemas. Algumas igrejas com uma plaquinha escrito assim: saia dos problemas, venha para a igreja. Irmão, mesmo com o Evangelho você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades. Jesus Cristo nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vence o mundo através do poder do Evangelho de Cristo, através do poder do Senhor em sua vida. Então, irmão, não desanima, continua participante. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, participa comigo das aflições de Cristo. Se você participar das aflições de Cristo, você também vai participar do poder de Cristo na sua vida. Outra coisa que o apóstolo Paulo diz, e eu quero que você entenda bem isso: o Evangelho, ele não é forma de renda para preguiçoso e malandro. Preguiçoso e malandro. O Evangelho não é para enriquecer esse tipo de gente. Veja comigo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 7, 8 e 9. Diz assim: pequei porventura, humilhando a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. E quando estava presente convosco, tinha necessidade. A ninguém fui pesado, porque os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei, e ainda me guardarei de vos ser pesado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: que em tudo ele se guardava para não ser pesado para ninguém. O Evangelho de graça ele pregava de graça. Irmãos, tem pregadores aí cobrando 5 mil reais, 10 mil reais para pregar numa igreja. Isso é um absurdo, irmão. Compara o salário mínimo de um mês de trabalho com o dia de pregação dessas pessoas. Isso não é Evangelho, irmão. Você quer chamar um pregador, convida alguém que pregue de graça a palavra que é de graça. Mas não fique enriquecendo esse pessoal, não, irmão. Estamos vendo aí as igrejas vendendo água ungida, garrafinha de água mineral ungida, lencinho ungido, pastores cobrando trízimo para andar de jatinho. Isso não é Evangelho. São sem vergonha, são preguiçosos, malandros, enriquecendo e pesando as ovelhas, os fiéis. O apóstolo Paulo diz que ele lutava para não ser pesado para ninguém. Nós vemos líderes extorquindo até a última moeda do bolso do fiel. Isso é uma vergonha. Isso não é Evangelho. É muito triste, mas é uma realidade de nossos dias. E eu queria que você observasse comigo ainda, para encerrar. O Evangelho, ele nos direciona à salvação. Veja comigo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 2. Ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que conservais tal como vou-lo anunciei, se não é que credes em vão. O apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho simples, genuíno, esse Evangelho de Cristo, ele te conduz à salvação e não precisa de acréscimo. Essas campanhas loucas, esses acréscimos que nós estamos vendo aí, irmão, quem crê nessas coisas, quem crê nesses homens, pessoas que estão aí sendo usadas para engano, quem crê nesses homens, estão crendo em vão. Mas que você que crê no Evangelho genuíno de Cristo, você crê para a salvação. E para encerrar essa mensagem, Marcos, onde nós iniciamos, capítulo 8, verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Eu quero dizer uma coisa para você que assistiu esse vídeo e ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Você está nesse mundo, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo o seu tempo, porque este mundo é entregue ao maligno. É um mundo de Big Brother, um mundo de malhação, um mundo de homossexualismo, um mundo de tantas coisas, um mundo de legalização do aborto, de legalização das drogas, um mundo de violência.
Se você está vivendo neste mundo, você está perdendo a sua vida. Mas se você quer ganhar a sua vida, aceite Jesus Cristo. Procure ainda hoje uma igreja evangélica perto de sua casa e aceite Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, porque Ele tem um mundo novo a lhe oferecer. Mas acima de tudo, Ele tem um lugar no reino dos céus para você. Ele tem salvação para a sua vida. Eu espero que essa mensagem ela tenha tocado o seu coração. Meu nome é Edson Bandeira. Eu sirvo a Deus no ministério Vivendo o Novo Tempo em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Que toda a honra, que toda a glória, ela seja dada a Jesus Cristo, forte e poderoso, nos céus e na terra. Amém.